Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bate-papo nosso, né? Aqui hoje, nessa semana aí, nesse mês, melhor dizendo, né? O mês das crianças, um mês abençoado, um mês tranquilo para todos nós. E a gente vai conversar bastante, então, sobre o brincar e o desenvolvimento infantil. O quanto é importante esse brincar no desenvolvimento infantil da criança. Boa noite, Débora. Se vocês quiserem convidar mais alguém para participar, tá bom? Vamos convidar aí, vamos participar desse momento onde a gente fala um pouquinho, né, sobre esse brincar na educação infantil, esse brincar no desenvolvimento da criança, o quanto esse brincar é tão importante para nós, né? É, São tantas coisas dentro do desenvolvimento infantil que a gente às vezes esquece um pouquinho de olhar para o lado do brincar, né? Boa noite, Beth, seja bem-vinda. E esse brincar para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento infantil, é muito importante. E nesse mês das crianças, então, né, é o mês mais bonito, né, assim, do ano. Então, a gente precisa, assim, muito mesmo ajudar as nossas crianças, ajudar as pessoas que estão perto da gente, que às vezes não tem todo o conhecimento, para que a gente possa realmente dar o brinquedo adequado para essa criança, para que a gente possa perceber o quanto o desenvolvimento infantil ele agrega no nosso meio o brincar da criança. Não existe desenvolvimento infantil sem o ato de brincar. E para brincar, eu preciso do brinquedo ideal, para a minha idade ideal. O que eu posso fazer para poder ajudar, né, essa criança a desenvolver melhor? E às vezes a gente pensa que é só deixar o brinquedo lá, né, para a criança brincar. Só que não é. É um pouquinho mais complicado. A gente sabe que de primeira mão, logo assim de início, né? Nós temos aí a fase da coordenação motora da criança, dos movimentos de pinça, né? De pegar. E uma das brincadeiras, né, que a gente faz aí a partir dos 8 meses de idade da criança, a partir dos 8 meses de idade da criança, nós já podemos começar a desenvolver com mais afinco a coordenação motora da criança, com movimentos de pinça, né? O pegar a pedrinha, segurar dentro da mão, pegar a pedrinha, segurar dentro da mão. Isso é um movimento bacana, né? O ato de pegar realmente alguma coisa, segurar, o ato de você colocar a criança ali no berço, ela ficar brincando com o mobile, olhando ali para cima, né? Então faz todo sentido esse brincar da criança. Boa noite, Fernando, tudo bem? Faz todo sentido o brincar da criança para o seu excelente desenvolvimento. E aí a gente precisa saber, né, o que que eu devo, o que que eu não devo, o que que é importante, o que que não é importante. E a gente precisa muito entender cada fase, gente, o que fazer, né? O brincar e o desenvolvimento infantil. E aí a gente entra nesse contexto. Vocês já brincaram muito com os filhos de vocês? Já, quem não tem filho, já brincou com os sobrinhos, né? Já fez um monte de coisas bem legais aí. E você, lembra qual foi o brinquedo que mais marcou sua infância? Se alguém lembrar, né, qual foi o brinquedo que mais marcou sua infância e quiser mandar aqui para mim, tá bom? Nos comentários, manda aí para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre esse ponto de vista. E quando a gente fala sobre brincar, né, gente, é tão importante porque hoje em dia nossos filhos eles têm uma agenda tão lotada, tão difícil, que às vezes a gente acaba sobrecarregando as nossas crianças. E aí o que que a gente tem que fazer, né? Deixar a brincadeira para segundo plano. Ah, Fernando,
Que legal, Autorama. Muito bem. Teve infância, né? Que bacana. Isso é muito bom. E cada um de nós, se a gente for voltar às nossas memórias aí, a gente lembra, né, do nosso brinquedo preferido ou daquele brinquedo que a gente queria tanto, mas no momento ali de criança a gente não conseguiu ter por um motivo ou outro. E isso é muito importante porque são nossas memórias, né? Brinquedos tipo armas influenciam no desenvolvimento da criança para ela ser agressiva na vida adulta? Beth, que acontece, né? A gente fala um pouco bem amplo de parentalidade consciente, né? Às vezes o que é certo para mim é errado para o outro. E aí cada família tem a sua cultura, né? Então tem famílias que tá tudo bem a criança brincar com armas e tem famílias que não tá tudo bem. Aí para influenciar depende muito do jeito que essa criança tá brincando, né? Com essas armas. Tá sendo uma brincadeira agressiva? Essa criança ela já vive em um lar agressivo, que isso possa vir, né, fazer sentido para ela, a colocar ela num momento mais assim agressivo. Então aí depende de cada família, de cada cultura, porque às vezes a criança não brinca com armas, mas às vezes ela anda assistindo, né, vários desenhos aí que às vezes são mais perigosos do que brincar com arma. Então a gente tem que levar isso tudo no contexto, né? E aí esse contexto é o que vai diferenciar eu e você. Às vezes para os meus filhos tá tudo bem, né? E para a outra família isso já é totalmente o oposto. E todas as famílias estão certas, porque nós fomos criados mediante a nossa cultura, o que nossos pais nos transmitiram, aquilo que os nossos avós transmitiram para os nossos pais, né? Então, tudo isso tem um contexto. Então, eu só digo assim: observa bem. Essa criança, o ambiente onde ela está já é um ambiente agressivo? Porque se esse ambiente já for um ambiente agressivo e ela tá brincando com arma, pode ser que sim. Tá bom, Beth? Agora, se for um ambiente mais tranquilo e ela tá brincando por brincar, às vezes nem tanto, porque ela não vai ter isso desenvolvido nela, ela não vai ter essa agressividade nata desenvolvida dentro dela. Então é por isso que depende muito, né? Agora, se o ambiente já proporciona esse desenvolvimento de brincadeiras com armas, né? E aí cabe a cada família, né? Tá tudo bem para vocês brincarem com armas? Vocês acham que tá correto? Então, assim, varia muito, certo? Observar mesmo por que essa criança está brincando tanto com arma. A família é uma família que já brigam muito, é agressivos? Se for, é melhor que não, né? Porque aí pode influenciar sim. Agora, se for uma família que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, aí tá tudo bem. E aí, gente, o que influencia na vida adulta? O tempo que eu tiro para os meus filhos. Por que às vezes, né, o meu filho gosta tanto de brincar de arma, mas eu também não sei colocar nada no lugar dessa arma para eu retirar a arminha de brinquedo. E aí, o que a gente quer fazer com a criança? Só falar assim, você não vai mais brincar de arma. Eu vou esconder a sua arma e você não vai mais brincar com ela. Eu vou quebrar essa sua arma e você não vai mais brincar com ela. E você coloca o que no lugar para substituir esse brinquedo que ele tanto gosta? Então, aí no caso, né, o que seria o legal da gente fazer? Sentar com essa criança, falar, olha, é o meu limite, eu não gosto de ver você brincando de arma, eu não dou conta, é o meu limite de não conseguir ver você brincando com arma. Então, a gente vai aqui juntos procurar uma outra coisa para que a gente possa colocar no lugar dessa arma, para que a gente possa colocar, e eu vou brincar junto com você para eu te ensinar como que funciona esse brinquedo. E agora, no Dia das Crianças, né, hoje, eu tenho até uma sugestão para vocês, né, por que você não apresenta para o seu filho um brinquedo que foi da sua infância? E mostra para ele como que brincava lá atrás com esse brinquedo da sua infância. O Fernando tá dizendo aqui que tem o brinquedo dele até hoje, né?
35 anos que estão guardados, mas funcionando perfeitamente. Olha que é um tempão, hein? É um tempo longo, Fernando. Parabéns, viu? E aí, o que que acontece? Vamos retirar as coisas, vamos supor, vamos retirar o jogo Free Fire dos nossos filhos, vamos retirar a Peppa, né? Vamos retirar qualquer outro tipo de televisão ou de tela dos nossos filhos, mas vamos colocar outra coisa no lugar, porque só tirar não dá. Nós estamos vivendo num tempo ocioso aí que tá todo mundo dentro de casa. Você vai retirar isso da criança e ele vai fazer o quê? Aí nós, como adultos, nós queremos retirar isso e queremos que a criança fique bem, quietinha, com tanta energia que está ali acumulada, porque não sai de casa, porque não tem futebol, porque não tem natação, porque não tem como ir brincar na casa do amiguinho, do coleguinha. E aí? Como que a gente faz? Né? Fica todo um percurso de agitação. Então eu posso retirar aquilo que é o meu limite enquanto mãe. Não vá falar para a criança que isso é o limite dela, né? Porque você não pode brincar com ela. É porque eu, enquanto adulto, enquanto mãe, eu não consigo te ver brincando com uma arma. Então eu não posso, entendeu? Então nós vamos juntos aqui organizar outra coisa para colocar no lugar. Vamos junto pesquisar alguma coisa, né? É isso aí, ali no ambiente que ele vive justifica bastante mesmo. O Fernando aqui já diz que brincadeiras com armas não é legal, com jogos agressivos. A Beth já diz aqui: as crianças devem dividir seus brinquedos quando elas não querem. As crianças devem dividir seus brinquedos quando elas não querem. Eu não entendi muito bem a pergunta, Beth. As próprias crianças ou os pais das crianças devem dividir os brinquedos, né? Para poder a gente eu entender melhor. E aí, gente, o que que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de entrar com julgamento, né? Por exemplo, de ficar julgando. Ah, mas olha, aquilo ali, né, não tá certo, aquilo ali tá errado. Por quê? Porque o julgamento que a gente faz, às vezes ele nos condena um pouquinho, né? Então isso eu gosto muito de deixar claro que vai muito da cultura da família, né? E aí, cultura familiar, cada um de nós temos um. Às vezes aqui na minha casa, na minha cultura no final de semana, é comer frango ao molho. Na casa de outra pessoa, isso não tem tanto sentido para ela, comer frango dia de domingo, né? E aí isso vai muito desses momentos. Então, é muito complicado, né, a gente julgar a família do outro. Então, o que que é o interessante fazer? Eu reconhecer o meu limite, o que que eu consigo deixar o meu filho fazer e o que que eu não consigo deixá-lo porque me faz mal para mim. Porque primeiro tem que fazer mal para você, primeiro você tem que reconhecer o seu limite. Porque a criança não reconhece essa maldade. A criança tá ali jogando ou fazendo alguma coisa porque ela tá vibrada, porque ela tá motivada para fazer isso, né? E isso gera assim às vezes um impacto maior lá na frente. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender ali do ambiente que ela está vivenciando. Se os pais têm que forçar a criança a dividir. Forçar não, Beth. Forçar não. Eu acho que os pais têm que entrar num acordo com a criança e a criança precisa entender por que é que ela precisa dividir. Entendeu? Porque assim, se seu marido te forçar, né, a comer uma comida que você não gosta, se o seu marido te forçar a doar uma coisa que você não quer doar, é ruim, não é? Quando a gente é forçado a fazer alguma coisa. Então, eu acredito que assim, se a gente chega para conversar com a criança, né? Olha, porque às vezes a criança não está dividindo, é porque ela nem entendeu ainda o que que é dividir. Então, por que que ela tem que, às vezes, ainda mais quando é filho único, né? Tudo é meu, tudo é pra mim. Aí, de repente, chega um coleguinha aqui em casa e eu tenho que deixar ele brincar com os meus brinquedos? Mas tudo é só meu e agora eu tenho que dividir? Então, é por isso que a gente precisa muito ter essa consciência e aí colocar os nossos filhos para colaborar com a gente. A gente quer que os nossos filhos colaborem ou a gente quer ter filhos que obedeçam?
O que obedece vai lá e cumpre a regra. O que colabora faz isso o tempo todo, colaborando. Então, é nesse sentido que a gente precisa muito entender que o brincar, eu quero que o meu filho brinque, mas às vezes eu nunca sentei para brincar com ele. Eu compro um monte de amoeba, eu compro um monte de massinha, mas eu nunca sentei com a minha criança para poder brincar com ela, com essa massinha, com essa moeba, com esse carrinho que eu dei para ele no Dia das Crianças. E a criança, ela precisa de fortalecimento de vínculo. E se a gente não fortalece esse vínculo, então isso não resolve. E aí o que resolve então, Kelly? Vai resolver quando você parar. Eu preciso brincar 1 hora com meu filho o dia inteiro? Não, eu preciso de 20 minutos. Mas esses 20 minutos que eu vou brincar com meu filho, o celular tem que estar longe de mim. Porque senão, né, tem pais que estão ali brincando com a criança e está respondendo as mensagens no WhatsApp. Isso é tempo para criança? Não. Tem mãe que fala assim, agora eu vou brincar com você. Senta no chão, lembra do almoço, já deixa o negócio aqui e vai fazer o almoço. Então, organize o seu tempo. Faça a rotina melhor para você. E veja, olha filho, nós vamos brincar hoje durante esse tempo aqui, que esse tempo eu tirei para você. Esse tempo sou eu e você. Ou esse tempo somos nós, eu e o seu irmão. 20 minutos, gente, do seu dia, todos os dias, você sentando ali, brincando com a sua criança, isso tem um resultado e um diferencial, um ganho enorme lá na frente. A gente não precisa mais do que 20 minutos fazendo isso todos os dias. E se a criança é menor do que 6 anos ainda, isso mais forte tem que ser. Mais respeitado ainda tem que ser. E aí nós não podemos deixar o brincar para segundo plano, porque é o que nós fazemos, né? A gente vai brincar, de repente surge alguma coisa, não, depois a gente brinca. Aí você começa de novo ali, a criança pega o brinquedo, pega tudo, esparrama, senta. Não, aconteceu alguma coisa, não dá mais para eu poder brincar agora. Tenho que correr. Entendeu? Que aí esse brincar fica sempre em segundo plano e não é isso que a gente quer. Porque na maioria das vezes, quando a gente chega em casa do trabalho, a gente começa a perguntar, né, para a criança: você fez tarefa? E a escola? Como é que foi? Você já almoçou? Você já colocou comida para as cachorras? Você já fez isso? A gente coloca um monte de questionários em cima da criança, ali naquela hora, assim, e aí a gente não percebe o quanto que a gente massacra, né, com esses questionários. Se a gente for tirar um tempinho, a gente começa a perceber que a gente passa mais do nosso tempo dando ordens do que às vezes vivendo mesmo as questões. Ah, Kelly, mas se eu não der ordens, ele não faz, ele não cumpre. Tá bom, então vamos chegar num consenso onde a gente vai colocar as crianças para colaborar e não para obedecer? E aí a gente precisa de colaboração das crianças. Olha, filho, eu quero que você faça isso porque isso é importante para nossa casa funcionar bem, para nossa casa permanecer limpa. Isso é importante. Colocar as crianças de um lado onde elas vão se sentir respeitadas também. Porque senão a gente realmente não consegue. E aí agora, né, no brincar que a criança começa a expressar seus sentimentos, que a criança começa a deixar a imaginação voar e que você começa a conter a criança também. É através do ato do brincar que você começa esse processo de contenção da criança. Olha, agora é a minha vez, espera aí, é a minha vez. Espera eu jogar para depois você jogar. Um de cada vez. Então todos têm que jogar para depois chegar em mim, eu jogar e vai rodar todos vocês de novo e depois sua vez. Então é nesse momento que a gente começa todos esses benefícios do brincar. E é nesse momento que os pais começam a perceber se alguma coisa dentro do raciocínio está atrasado, se não está tendo atenção, se a imaginação ele não está conseguindo criar a imaginação necessária ali naquele momento, né? E aí tudo isso vai estreitando os laços. Quanto mais eu brinco, mais eu estreito os meus laços. E para as crianças isso é fundamental para a sua formação de um adulto consciente e de um adulto seguro lá na frente. Então a gente faz hoje para ganhar tempo
lá na frente depois, tá bom? E a gente precisa também inserir na nossa rotina aí tão apertada que todos nós temos, né? Aquele momentinho assim do nada com as nossas crianças, né? Sabe aquele momento que você coloca uma música e deita na cama assim com eles durante 5 minutinhos ali? É preciso ter o momento da nossa caixinha do nada, né? É preciso ter o momento do descanso cerebral ali, onde o pensamento vai voar. Porque senão a gente acaba cometendo isso em outros momentos, e aí nesses outros momentos às vezes não pode ser tão legal assim. Tá bom, pessoal? Beth, eu esclareci sua dúvida? Ficou tranquilo aí? Então, a questão não é forçar a criança a dividir alguma coisa, mas a questão é ensinar a criança o que é dividir, o que é compartilhar. Por que é bom dividir? Em primeiro lugar, eu preciso passar isso para minha criança. Por que é bom dividir? Por que eu preciso dividir meus brinquedos? Por que eu preciso dividir meu doce quando eu tô comendo? Por que eu preciso dividir meu chocolate? Então, o primeiro passo é esse, ensinar o porquê ele tem que fazer aquilo. Porque nós que somos adultos queremos saber o porquê. E não é porque são crianças que elas não querem saber também. Elas querem saber, sim. Então, essa conversa tranquila, né, com os nossos filhos, sempre colocando você, o seu limite enquanto mãe, aquilo que você não consegue fazer, porque você não consegue fazer chantagem com ele também, né? Ah, mas se você fizer isso, a mãe vai ficar muito triste. A mamãe não gostou, você deixou a mamãe muito triste. Então já começa a sensação de culpa ali para a criança, né? Naquele momento. Então eu não gostei. Fui eu que não gostei. E deixar isso claro. O José Guilherme está ligado aqui comigo. Beijo, José Guilherme, para você, tá bom? Tô morrendo de saudade. Você sumiu de mim. Mas logo, logo vai estar de volta, né, José Guilherme, se Deus quiser. Então, pessoal, Dia das Crianças é isso. A dica de hoje é: procura ensinar aí no Dia das Crianças uma brincadeira para o seu filho que você brincava na infância. Relembre os seus tempos, tire os seus 20 minutos nessa Semana das Crianças e ensine para o seu filho como que é fazer um carrinho ali, igual aquele que você brincava na sua infância. Como é que era? Os cavalinhos que a gente pulava, né? Que a gente arrumava para andar a cavalo antigamente. Então, é isso. É a gente se aliar para a gente poder organizar os nossos pensamentos com os nossos filhos no intuito de ganhar, não com a questão de dividir, não com a questão de separação. Então, isso faz muito sentido, né, para todos nós. É bom a gente repensar isso daí para que a gente possa realmente entender essas coisas. E aí, pessoal, a gente precisa ensinar os nossos filhos também a lidar com a raiva, a lidar com as frustrações da vida. E às vezes nós ficamos impedindo eles de sentir isso, né? Ah, não chora. Você não é homem, não? Homem não chora. E homem chora sim, é uma emoção, né? Chorar significa que você tem emoção dentro de você. O que não pode acontecer? Você ficar chorando o dia inteiro, né? A semana inteira. Mas chorar faz parte, ter medo faz parte. O que não faz parte é a gente sentir isso todos os dias, o ano inteiro. Aí temos alguma coisa errada. Mas ensinar os nossos filhos a lidar com as frustrações da vida, isso faz todo sentido, para que eles possam criar resistência, para que eles possam ficar fortes nesse sentido, né? E aí a criança, para trabalhar toda essa resistência e essa frustração, ela precisa aprender a lidar com o seu sentimento, e isso é essencial para equilibrar o seu emocional. E aí quando a gente equilibra o emocional, a gente traz um brinquedo para a criança que pode equilibrar isso também. Então, um joguinho que seja tranquilo, um quebra-cabeça, um Lego, dependendo da idade da criança. E esse desenvolvimento, ele é muito importante. Por que ele é tão importante assim? Porque brincar faz parte. E eu preciso ensinar para eles
que esse brincar faz parte, que faz parte do meu cotidiano, que faz parte do meu dia a dia, que faz parte eu brincar de faz de conta, né? O papai aí é o super-herói, a mamãe é a Mulher Maravilha. E tem fases que eles estão bem ligados, assim, né? Na questão dos super-heróis, às vezes da patrulha canina. Então, cada um quer ser um personagem. E tá tudo bem, isso faz parte da criatividade, da imaginação, dessas brincadeiras. E se os pais estão ali juntos, passando isso juntos com a criança, gente, é sem dúvida, nós teremos aí um adulto seguro e independente. Porque hoje nós temos muitas pessoas adultas que são totalmente dependentes dos pais. Então, é um caso para a gente pensar, tá bom? Beijos, José Guilherme, para você também. Obrigada pelos beijos. E aí, isso é um momento muito gratificante, né? Para a gente poder entender o quanto que esses benefícios, né, são inesgotáveis para as nossas crianças. Então, desde a semana passada, né, a gente está falando um pouquinho sobre esse tema. A gente vem questionando algumas coisas aqui. A gente começou dia 28, né, falando desse tema. E é algo que, assim, que realmente é muito gritante para nós. E ao mesmo tempo que isso é gritante, a gente não tem tempo para sentar com as nossas crianças, para poder brincar com as nossas crianças, ter o envolvimento aí que estreita os laços com os nossos filhos. E esse momento ele é único na formação de cada indivíduo, né? Ele fortalece a resistência para as frustrações. E é na brincadeira, né, que os nossos afetos eles vão sendo descobertos nesse momento, né? Então, conter essas inquietudes das crianças, retirando alguma coisa, como foi perguntado aqui hoje, né? Eu posso até retirar, mas o que que eu vou colocar no lugar? A questão não é só tirar, a questão é também perceber o que eu vou colocar no lugar. Porque se eu falar assim, olha, filho, você hoje não vai mais brincar com a espada. Eles gostam muito de brincar com as espadas, né? Não vão mais brincar de espada. Tá, não vai brincar de espada. Então ele vai brincar de quê? O que que foi que você sugeriu para ele brincar no lugar dessa espada? E aí isso faz muita diferença, porque nós precisamos inserir. Nós não podemos só tirar, porque se desde criança a gente só tira dos nossos filhos e não coloca nada ali no lugar, né? Olha, vamos deixar a espada por um tempo, nem precisa ser tão brusco assim, né? Não vai mais brincar de espada. Vamos deixar a espada por um tempo e vamos brincar um pouco com esse? E aí ensina seu filho a brincar com isso. A partir do momento que ele perceber que você brincou com ele um pouquinho, as coisas vão mudar, as coisas vão fluir, né? E o seu filho vai passar a colaborar com você e não só te obedecer. Certo? Mais alguma contribuição aí por hoje, pessoal? Se não, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Não esqueça aí de inserir o tempo da caixinha do nada na rotina de vocês. É final de semana, se aproxima, o Dia das Crianças se aproximam. Não adianta ficar enchendo as crianças, às vezes, de presentes tão caros, porque essa semana mesmo teve uma mãe, né, no consultório e disse assim, nossa, mas meu filho tem tudo, o que que eu vou dar para ele no Dia das Crianças? Foi até essa mãe que me alertou para isso, né, para essa semana que a gente está fazendo aqui na minha página. Então, o que que acontece, né? Meu filho já tem tudo, às vezes seja por isso, porque ele já tem tudo e ele não quer tudo, né? A criança ela quer o quê? Ela quer aquilo que é essencial para ela, que traz sentido para ela brincar. E às vezes o que traz sentido para ela brincar é você tirar um tempinho para brincar com ela. E isso faz todo sentido para ela. Enquanto que os outros brinquedos você só tá dando porque às vezes você quer compensar alguma coisa. E aí, às vezes, você também se frustra, porque você compra um brinquedo tão caro, tão lindo, e a criança só olha, né? Ah, tá bom, depois eu vou brincar. E às vezes a frustração vem, e é normal a frustração vir, e tá tudo bem. O que a gente precisa aprender é reorganizar
toda essa situação. O que a gente precisa aprender é reconstruir isso daí. Vou tirar alguma coisa do meu filho porque para mim é o limite, eu não consigo ver ele brincando com determinada coisa. Retira, mas antes da retirada, procure algo para você colocar no lugar, procure algo, a explicação do que você vai dar para ele, né? Porque às vezes funciona da seguinte forma: eu não quero que o meu filho jogue, mas eu vou lá e dou um celular de presente. Então, qual foi a intenção? Se eu não quero que o meu filho jogue, eu não vou dar o celular. Se eu não quero que o meu filho jogue, eu não vou comprar um tablet para ele. Ah, mas está no tempo de aula online. Então, combine com ele. O seu momento no computador é de tal hora, para você assistir sua aula online. E aí, então, às vezes é onde a gente vai contra, né? É igual quando às vezes a mãe fala, a mãe dá o bico para a criança quando é pequeno, porque é bonitinho chupar bico. Aí, quando a criança cresce, vai tirar o bico. Aí, então, entende que você dá aquilo e depois você retira aquilo e não coloca nada no lugar? E aí a criança, às vezes, ela passa a roer unha, ela passa a ficar mais agitada. Por quê? Porque ali é um objeto de segurança da criança. E de repente você tirou. E aí, se você tira, o que isso vai causar? Uma sensação. O cérebro vai querer algo para compensar aquela sucção ali do bico na boca. E aí vai procurar algo. Então, é por isso que nesse Dia das Crianças, né, durante esse ano de momento de pandemia, eu tô aqui para pedir para vocês, né? Vamos construir o nosso brinquedo da minha infância de pai e de mãe com os nossos filhos. Vamos ensinar para eles como que eu brincava antigamente, o que era bom para mim brincar antigamente, com o que eu podia brincar antigamente. Vamos passar história para os nossos filhos, porque às vezes os nossos filhos não conhecem a própria história dos pais. Eles não se atentam para que tipo de brinquedos existiam lá atrás, porque hoje a nossa era é games, né? Gamificação está no auge. E aí nós precisamos também fazer um resgate disso. Então, qual era o brinquedo que o meu pai e minha mãe brincavam? Você sabe? Qual que era? Como que eram as bonecas? Vamos tentar imaginar como que seriam as bonecas? Então, dê um presente para o seu filho que vai fazer sentido para ele, na idade que ele tem, com o amadurecimento cronológico que ele tem. Não porque o brinquedo é bonito e porque você quer compensar alguma coisa, mas dar um brinquedo porque realmente essa criança ela tem motivação para brincar com esse brinquedo e você tem o tempo para sentar ali 20 minutinhos do seu dia e ensinar seu filho a brincar com isso. Tá bom? Era esse o meu recado de hoje para vocês. Se alguém tiver algum comentário, pode fazer. Se não tiver, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês que entraram aqui comigo nessa live hoje. E também, né, a gente precisa nos fortalecer enquanto pais, porque nós fazemos o melhor para os nossos filhos. E na intenção de fazer o melhor para os nossos filhos é que a gente procura sempre estar buscando, aprimorando mais. Por isso que dei o bilboquê no Dia dos Pais. Exatamente, Débora. Que bom. Então, assim, esse resgate faz todo sentido, gente. Procurar saber, né? Qual que era o brinquedo preferido do meu pai na infância dele? E da minha mãe? Com que ele brincava? E essa história de contar a minha infância, a minha história, mas a minha história foi tão ruim, quase não tinha nada, é tão difícil, foi uma coisa tão difícil na época. Mas o seu filho precisa saber disso. O seu filho precisa saber o que foi difícil para você. A vida não é só maravilhas, só flores todos os dias. A gente tem os momentos difíceis e tá tudo bem você contar para o seu filho, né? Ele precisa aprender a fazer parâmetros. Ele precisa aprender a entender melhor. E isso, Beth, cabe para os avós também, porque dizem assim que avós gostam muito de mimar, né? Porque não puderam mimar tanto os filhos, aí vão mimar vão mimar os netos. Ah, que bom, Beth. Que bom que você acha isso.
Então, o que que acontece com tudo isso, né, gente? É colocar os nossos filhos para colaborar com a gente, para conhecer a nossa história, para conhecer a nossa essência, é você acolher essas crianças suas para a sua história. Filho, com a mamãe foi assim. A mamãe tinha isso e isso. Papai tinha isso e isso. E aí fazer valer a pena para essa criança, porque ela própria vai entrar num período de comparação. E a época foi a época. Cada um de nós vivemos aí, tivemos o suficiente para sermos exatamente os adultos maravilhosos que nós somos hoje. E não tem nada de errado nisso. Todos nós sobrevivemos. Então as histórias servem para isso. Dia das Crianças, gente, deem presentes de acordo com a idade e com o nível cognitivo do filho de vocês. Dos netos de vocês, né, Beth? Não vamos entupir de brinquedos tentando compensar uma falha que às vezes você está tentando compensar. O melhor jeito de compensar as falhas é você tirar 20 minutinhos do seu dia, sentar junto com aquela criança e brincar. Brincar. Esses 20 minutinhos é no horário da sua agenda, no dia, no momento que você tiver tempo, tá bom? No momento que for adequado para você e você se ajeitar ali com seus filhos. O seu filho vai aprender a colaborar melhor com você quando você souber melhor falar com ele. Quando você souber melhor explicar as coisas para ele, porque as crianças entendem melhor as nossas faltas dentro de casa quando a gente inclui elas para a gente, quando elas se sentem prioridades na nossa vida. Então, se elas sentem prioridades na nossa vida, ela vai entender por que você tem que sair todos os dias para trabalhar. Porque primeiro você colocou ela em prioridade da sua vida. E aí, se você colocou a sua criança como prioridade na sua vida, então essa prioridade na sua vida vai entender todas as vezes que você precisou sair para trabalhar e deixar ela com a avó, ou com a babá, ou com a cuidadora, qualquer cuidadora que seja. Então, isso é o importante, é fazer as nossas crianças entender por que é que nós não estamos tão presentes dentro de casa o tempo todo. E quando a criança passa a entender isso, o sentido é outro, né? Ela sabe que você vai sair todos os dias, mas ela também entende que você vai voltar. E ela entende que você tem que sair, mas que você sempre volta. E aí é que tá, né? Tornar os nossos filhos nossa prioridade para que eles entendam as nossas faltas em casa. E aí tudo fica bem, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo. E a qualquer momento dessa semana a gente volta. E amanhã tem mais dicas aí nos stores, tá bom? Sobre o presente para o Dia das Crianças, livro. Amanhã eu vou postar um livro, uma historinha bem bacana também sobre o livrinho como presente para o Dia das Crianças. Certinho, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até a próxima.